Olá. Boa tarde. Eu vou dizer que, possivelmente, é uma das palestras mais difíceis que eu já fiz, porque, normalmente, eu falo sobre o meu trabalho ou sobre física, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Bom, há 2 semanas atrás, eu não sabia o que eu ia falar aqui hoje para vocês. Por acaso, eu vim por conta de um outro projeto visitar o museu, conversei um pouquinho com a Mônica, aí cheguei à conclusão que eu ia falar um pouquinho da minha vida, começando lá atrás, né? E foi uma verdadeira, assim, visita ao passado, né? Um túnel do tempo, e vamos esperar aqui entrar a projeção, que eu vou começar a mostrar um pouquinho da minha vida e como é que foi que eu cheguei na física. Quem chegou aqui cedo e viu o começo da minha apresentação sabe que o passado me condena. Então, vamos lá. Primeiro slide, né? Bom, na verdade, eu não sou brasileira. Eu nasci em Buenos Aires, na Argentina. Então, eu estou aqui com a minha querida avó, né, pequenininha em Buenos Aires, para provar que isso é verdade. Eu botei meu documento argentino, né, eu ainda tenho o documento argentino. Pode passar. Mas eu tive uma infância já no Brasil, eu vim para o Brasil em 76. Eu tive uma infância absolutamente normal, eu era muito agitada, não gostava particularmente de ciência, tinha muitos amigos, fazia muita bagunça, dei muito trabalho para minha mãe na adolescência e não fazia ideia do que eu ia fazer na vida. Eu sabia que eu gostava muito de matemática, eu tinha facilidade para matemática, detestava física, química, biologia, e gostava muito de história e geografia. Então, eu achei que talvez pudesse ser economista, né? Bom, lá no ensino médio, eu saí da escola que eu estava, fui para uma outra escola, e lá eu conheci um professor de física, que, na verdade, foi a pessoa que me incentivou a fazer física. E não só a mim, na verdade, ele formou vários outros físicos. Agora, ele era músico de uma banda chamada Garganta Profunda, na época, um coral. Era um coral famoso. Esse aqui é um disco dele, cantando Beatles. Está aqui o Jorge. E ele fazia bico como professor de física. Por quê? Porque ele tinha largado a pós-graduação, o doutorado em física, foi ser músico, mas gostava de física e dava aula de vez em quando em alguma escola de ensino médio. Agora, interessante que depois que os alunos dele começaram a entrar em física, né, na faculdade, vários entraram na faculdade, ele voltou a querer estudar física, fez o doutorado dele. Hoje em dia, ele é professor, né, do Instituto de Física da UF. Ele até foi meu colega depois de pós-graduação, ele foi pró-reitor de ensino. Pode passar aqui. Ele tem um projeto chamado Sei Mais Física, com vários vídeos ensinando alguns temas da física, né, na internet, no YouTube. Então, quem quiser, procure se informar e saiba se ele realmente é um bom professor. Bom, ele me incentivou não só a fazer física, como também a ir para uma universidade pública. Na época, eu poderia ter ido, por exemplo, para a PUC com bolsa, mas eu preferi ir para a UFRJ. Bom, então eu entrei na UFRJ, né, depois do meu ensino médio. Era um período conturbado, teve o impeachment do Collor, está aqui o SEADA, né, os estudantes da física se organizaram para fazer passeata também. E, bom, eu entrei na física com um colega, um amigo meu da escola, o Moreno, está aqui, uma foto comigo, e tem aqui o Martin Mackler, que eu botei porque ele já veio aqui no museu, já participou de um evento parecido com esse. E a verdade é que eu detestei a faculdade. Odiava o curso, odiava o UFRJ.
Foi muito difícil para mim terminar o curso, né? Eu tive dificuldade, continuava gostando de física, mas achava o curso chato, tinha uns professores que eram ruins comparado com o meu professor de ensino médio. Estou aqui um laboratório, por exemplo, do que a gente tinha. E eu fazia várias outras atividades, menos física, me dedicava pouco ao curso, né? Aqui eu tive um time de futebol feminino, estou aqui com o Zico, essa sou eu. Né? A gente abria, às vezes, jogos de futebol masculino. Né? Inclusive, larguei a faculdade por um ano, né? E com a bolsa de iniciação científica que eu tinha juntado, eu atravessei o Brasil todo, por terra, fui até a Amazônia, peguei carona de caminhão com amigos, estou aqui na Amazônia, andei daqueles barcos com rede na Amazônia. Numa outra viagem, eu atravessei Cuba inteira. Posso dizer que não gostei de Cuba. Tá? Mas, no final, aí, depois desse período, né, eu voltei para o curso, mais animada, tentei trabalhar, também não gostei muito do que eu tentei fazer, e resolvi voltar para o curso de física mais animada. Né? Voltei, terminei o curso, mas decidi que não queria ficar na UFRJ e fui fazer pós-graduação na UF. Bom, e aí foi orientada por uma pessoa muito legal, que é o Múcio. Ele é um cara muito tranquilão, me orientou no mestrado e no doutorado. Bom, eu me dediquei ao meu mestrado e meu doutorado, eu era boa aluna, fazia meus trabalhos, mas eu não tinha foco todo em pesquisa, não. Continuei lá minha peregrinação para desespero do Múcio, de vez em quando eu sumia, aluguei meu apartamento no Réveillon do ano 2000, que deu um dinheiro para uns gringos, fui para Bali, passei uma temporada lá, o Múcio ficou de cabelo em pé, né? E viajei por vários lugares. Foi um período que eu fiz pesquisa, mas não pensem que esses 10 anos, né, dedicados à física não tem vida pessoal. Tem vida pessoal também, né, gente? Na verdade, tem uma certa flexibilidade fazer mestrado, doutorado. A gente tem as matérias, depois das matérias tem tempo livre, dá para fazer pesquisa, mas dá para fazer outras coisas. Mas, enfim, não estava lá tão dedicada à pesquisa. Aí, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para uma parte do meu doutorado, e lá, a primeira diferença que eu vi é que os pesquisadores jovens tinham bem mais espaço nos grupos de pesquisa. Então, eu me animei, né, e tinha uma infraestrutura muito boa. Fora isso, era uma universidade, né, numa cidade pequena, fazia muito frio, não tinha muita coisa para fazer. Então, eu comecei a me dedicar bastante mais à pesquisa. E, na verdade, acho que dei um salto assim, na qualidade do que eu estava fazendo. Tinha oportunidade de ir a várias conferências internacionais na época, coisa que era mais difícil do Brasil, hoje em dia não é mais tão assim. Bom, você acaba conhecendo várias outras culturas. Né? Nesse período, né, onde a minha pesquisa estava muito ativa, o meu orientador de lá da época resolveu mudar o grupo inteiro, coisa dos Estados Unidos. Né? O cara tem dinheiro, resolve pegar o grupo inteiro de pesquisa dele e mandar para a Hungria passar 6 meses, porque ele tinha um projeto de pesquisa com a Hungria e ele era húngaro. Então, eu passei 6 meses em Budapeste, foi uma experiência muito legal, porque é uma cultura bem diferente da nossa. Estou aqui com a minha carteirinha, né, de transporte de estudante em Budapeste, isso aqui é a universidade, que era interessante porque não tinha estrutura de uma universidade americana, se parecia com uma estrutura da universidade brasileira, mas com muita tradição. Isso aqui é meu grupo de pesquisa lá, e foi lá onde eu terminei de escrever minha tese de doutorado. Bom, esse trabalho todo rendeu muitos frutos, eu consegui fazer pesquisas que tiveram destaque, né? Publiquei em revistas importantes, como, por exemplo, a Nature, e isso me ajudou. Né? Aí, terminado esse período, eu voltei para o Brasil, fui fazer um pós-doutorado na UFRJ, e foi nessa época, então, que eu estava já querendo mudar um pouco do que eu estava fazendo, eu trabalhava com física de materiais, com semicondutores, comecei a interessar por um outro material chamado grafeno, e tinha um contato de um professor brasileiro, que na época estava nos Estados Unidos, hoje em dia está em Singapura, chamado Antônio Castro Neto, que estava trabalhando com esse material, eu queria trabalhar com ele. E aí eu escrevi um projeto, né, para esse prêmio L'Oréal, né, para mulheres na ciência. E eu acho que, tanto pela bagagem que eu tinha adquirido nesse período que eu fiquei fora, quanto com o projeto, eu acabei ganhando, né,
esse prêmio. O ano desse prêmio coincidiu com a minha contratação como professora na UFRJ, então essas coisas se juntaram. Né? E, como disse Carolina, esse prêmio, né, facilitou bastante a minha vida no início da minha carreira, porque vieram outros financiamentos através dele. Eu virei bolsista de produtividade do CNPq, que é uma coisa que tem um certo status na carreira do cientista no Brasil. Mas esse prêmio me trouxe um outro lado, né, que não tem só a ver com a pesquisa em física, que é um pouquinho diferente, que esse é um prêmio que tem um destaque, né, na imprensa, né, geral, não é só na área, né, de pesquisa em física. Portanto, você começa a ser procurado por pessoas da sociedade civil mesmo, né, como museus, escolas, para falar sobre ciência. Então, eu que tinha um foco a minha pesquisa, eu acho que eu tenho bastante sucesso na minha pesquisa, estou aqui, né, falando para especialistas na minha área super específica de pesquisa, espintrônica, no grafeno, né, comecei a fazer também palestras de divulgação científica. Então, estou aqui falando na Campus Party, que é um evento muito grande para 5.000 jovens que passam uma semana acampados, né, falando de tecnologia. Então, essa foi uma mudança fundamental, assim, no foco, né, do meu trabalho, né? Eu acho que eu contribuo muito mais agora para a sociedade fazendo isso aqui também. Bom, além disso, eu ganhei um prêmio para mulheres na ciência. E, até esse momento, eu era uma mulher fazendo ciência, mas eu não tinha pensado nada sobre o que era ser uma mulher fazendo ciência, eu não tinha parado para pensar nisso, eu só estava fazendo ciência como mulher. Mas, a partir desse momento, todo mundo começou a me pedir opinião sobre isso. Então, eu tive que parar para pensar um pouco sobre o papel da mulher na ciência, a importância da mulher na ciência. E aí, na hora que você para pensar, você realmente percebe que tem pouca mulher fazendo física. Isso aqui é uma foto de uma conferência que eu participei, são os palestrantes. Encontre a mulher, né? Só tem eu. Então, várias vezes eu vou para o encontro, semana que vem eu vou para o encontro, eu sou a única mulher também. Então, precisamos de mais mulheres fazendo ciência, né? Porque é importante ter a visão feminina na ciência também. Então, como me perguntam muito, né, sobre o papel da mulher na ciência, uma coisa engraçada que aconteceu, acho que a Guta nem sabe, logo depois que eu ganhei o prêmio, eu fui procurada pela revista Época para falar, para explicar um pouco por que eu achava que eram tão poucas mulheres fazendo ciência. Eu não tinha ideia do que falar, né? A jornalista era muito boa, tentou por todos os lados, e eu não tinha pensado ainda sobre isso. Então, não falava nada, tudo para mim estava bem, eu não tinha sofrido nenhum tipo de preconceito, nada era diferente, ela não conseguia puxar por nada. De repente, eu lembrei de uma coisa. Falei, bom, eu me lembro no meu doutorado que bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado não tem licença maternidade, não tinha mesmo. E isso é um problema, porque a mulher, né, são vários e vários anos, né, fazendo pesquisa antes de ser contratada sem ter essa licença. E aí eu falei disso na entrevista. Falei por falar, né, chegou na revista, de repente, quando eu tinha que ligar para o CNPq, que é a agência, né, de financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, toda vez que eu ligava, eu era a moça da revista Época. Né? Eu comecei a ter um tratamento diferente. Eles ficaram muito assustados com o que eu falei. E, passado um tempo, né, uns 6 meses, um ano, realmente começou a ter licença maternidade para mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, essa foi uma mudança. Claro, valeu super a pena. Né? É surpreendente que tenha acontecido. Agora, eu não tinha percebido. Na hora que eu falei, eu só percebi que aquele negócio tinha chegado em Brasília quando eu liguei para o CNPq e a pessoa, Tatiana Rapoport, a da Época. Eu falei, até achei que eu estava em problema, mas não estava, não. Bom, falando em maternidade, né, a cientista, né, também entra em licença da maternidade, então eu resolvi mostrar uma foto aqui. Né? Cientista também é mãe, é uma pessoa normal. Estou aqui, né, grávida, com meu filhinho pequenininho.
E agora eu queria falar um pouco do que eu acho que é uma das principais vantagens da carreira de cientista, né? Sem pensar na ciência em si, né? Uma das coisas que eu mais gosto em fazer ciência é poder conhecer vários lugares do mundo, e não só conhecer como turista, mas trabalhar com pessoas de diferentes culturas, conhecer realmente diferentes culturas. Isso abre muito a cabeça das pessoas. É muito importante e é muito legal ter essa experiência, né? Então, eu colaboro com pessoas em vários lugares, né? Desde, né, Cuiabá até Singapura, ou, né, desde o México até o Rio de Janeiro, na final da Copa do Mundo. Aqui eu botei para provocar vocês, eu fui na final com a minha família. Bom, e como eu disse, uma das coisas mais legais agora, para mim, é poder estimular jovens, né, e crianças a fazerem ciência. Então, eu achei que só dar palestra não era o suficiente. Tem mais ou menos 2 anos que a gente, com outros professores na UFRJ, a gente tem 2 projetos. Tem menina no circuito e tem criança no circuito, onde a gente faz uma brincadeira de fazer circuitos em materiais alternativos, né? Como massinha, tecido, papel, uma brincadeira para incentivar, né, jovens e crianças a se interessarem por ciência. Pode ser também matemática, enfim, para não ter medo desse tipo de coisa. Eu não sei se eu me estendi muito. Eu queria falar um pouquinho só, se vocês não acharem chato, do que eu trabalho, né, do grafeno. Na verdade, não é sobre o meu trabalho. É porque a história, né, que envolve a descoberta do grafeno é bem interessante. Então, eu vou falar um pouquinhozinho disso, se vocês não acharem muito chato. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma marcação de um tempo que eu vinha fazendo para não me estender demais. Não, vamos lá. Então, vou mudar agora um pouquinho de assunto, né, para falar do meu tema atual de trabalho, né? Claro que é meio dinâmico, mas se chama grafeno, que é a folha mais fina do mundo. E a gente usa geometria, muita geometria diferencial para essas coisas. Então, a gente gosta de matemática também. Esqueci de comentar que eu adorava matemática na escola e fiquei péssima em matemática na faculdade. Então, essas coisas realmente não têm muita correlação. Bom, vamos lá. Então, a história, né? Eu vou começar a falar desse material, mostrando que, em 2010, né, o André Geim, né, e o Kostya Novoselov ganharam o Prêmio Nobel de Física por, né, experimentos muito interessantes no grafeno, nesse material. Na verdade, esse prêmio tem algumas histórias engraçadas relacionadas com o André Geim, né? Esse material já apareceu, inclusive, no Big Bang Theory, né, onde o Sheldon tenta entender como é que os elétrons se comportam no grafeno para tentar ganhar o Prêmio Nobel de Física, mas isso foi no começo de 2010, já no final esse pessoal ganhou, né? Bom, mas voltando aí, vamos esquecer o Sheldon um pouquinho de lado e vamos se focar um pouco no André Geim, que é a figura central, né, desse prêmio, que está aqui em 2010, né, ganhando o prêmio, recebendo o Prêmio Nobel, mas 10 anos antes, ele aparece recebendo esse prêmio, que é o Ig Nobel. Alguém sabe o que é o Ig Nobel? É uma paródia do Prêmio Nobel que é dado para experiências meio bizarras, sabe? Aquela coisa que nem o Prêmio Darwin, né? Então, várias vezes os cientistas não levam na brincadeira e não vão receber o prêmio. Mas o André Geim é um cara espirituoso e foi lá receber o prêmio. E ele recebeu o Ig Nobel por levitar um sapo com um ímã muito pesado. Olha lá. Mas, na verdade, ele não levitou só sapo, não. Ele levitou várias outras coisas. Como, por exemplo, o morango. Né?
Vai sim. Pode botar, pode passar. E o que está por trás disso, né, é uma propriedade, está levitando a água também. O que está por trás disso é uma propriedade magnética da água. A água ela tem uma propriedade chamada diamagnetismo, né? Significa que se você aplicar um campo magnético na água, a água vai tentar se comportar como se fosse um pequeno ímã se opondo a esse campo magnético. Só que esse efeito é muito pequenininho. O que ele fez foi botar um campão gigante para ver se conseguia fazer esse efeito ser visto. Fez, do ponto de vista de desenvolvimento científico, não saiu de nada ali, mas ele ganhou esse prêmio. Agora, o que isso tem a ver, né, com o grafeno e o prêmio Nobel? Na verdade, tem muita coisa a ver. Porque o André Geim ele não trabalhava com sapos, nem com levitações, e também não com grafeno. Ele trabalhava com supercondutores, e ele fazia uma coisa interessante no laboratório dele, que era o seguinte: sextas-feiras, eles trabalhavam com outra coisa. Eles pensavam em coisas totalmente diferentes, que não tivessem compromisso com as verbas de pesquisa deles, com nada, e pensavam nesse tipo de projeto. Assim como tem algumas empresas, como a Google, por exemplo, que fazem isso. Não sei se a L'Oréal faz, depois vocês me dizem. E foi nessas experiências de sexta-feira que veio a ideia da levitação do sapo. Ele também apareceu, ganhou destaque na imprensa, por desenvolver um durex que parecia e imitava a ventosa, né, uma fita adesiva que imitava a ventosa de uma lagartixa. Eu me lembro, estudante, vendo isso. E foi lá, pelos idos, né, de 2002, que entrou em questão, numa desses seminários, dessas discussões de sexta-feira, a ideia de tentar obter camadas bem fininhas de grafite, né? O grafite é o grafite que a gente conhece desde 1500, aquele que a gente usa para escrever. Mas não se sabia nada sobre camadas muito finas desse material. Já se conseguia fazer camada fina de semicondutor, de supercondutor, de metal, mas quando o pessoal tentava fazer com grafite, nunca dava certo. Então, eles falaram, não, vamos tentar. E ficaram tentando lá bem uns 2 anos. Só nas sextas-feiras, né? E o que eles pensaram foi o seguinte, eles tentaram várias coisas diferentes. Mas, em vez de tentar fabricar essas folhas finas, vamos pegar um pedaço de grafite, né? Não é esse grafite que a gente escreve, mas é um mais puro, mas é a mesma coisa. E vamos tentar, dali, extrair pedaços cada vez mais finos desse material. Então, antes de continuar a falar, né, dessa historinha, o que é o grafite, né? O grafite ele é feito só com átomos de carbono, organizados nessa rede assim, hexagonal, tipo uma colmeia de abelha, e ela está meio tortinha uma em relação à outra, são várias camadas. E o grafite é uma única... e o grafeno é uma única folha de um átomo de espessura de grafite. É só isso. Bom, e como é que eles conseguiram fazer? Por incrível que pareça, o Prêmio Nobel de Física saiu de se usar o experimento do chamado durex, que é usado até hoje nos laboratórios. Então, eles pegam um pedaço de grafite, botam num durex, vão abrindo, até ficar bem fininho e conseguir extrair de lá uma única folha de grafeno. Vou mostrar um videozinho de como é que isso funciona. Tá? Então, é bem isso mesmo, feito em laboratórios de ponta, em todo o mundo. Eles pegam uma fita durex, pegam um pedaço puro de grafite, não é aquele que a gente compra, né, na papelaria, mas é parecido, e ficam muitos estudantes de doutorado fazendo isso nesse momento, abrem e fecham, né, essa fita várias vezes, e vão esgarçando, o que eles descobriram é que, desse jeito, dá para esgarçar o grafite, e aí vão se formando camadas cada vez mais finas desse material. Numa época, eu tinha esse grafite, fazia, né, mas acabou o meu grafite. E aí, depois, quando está bem fininho, eles pegam o durex, botam em cima de um material que chama um óxido de silício, que é só para ver no microscópio, esfregam, né, com uma caneta, com qualquer coisa que seja, a fita durex, para passar um pouquinho do que sobrou desse grafite para
para esse material, que a gente chama de substrato, né? E aí vão lá olhar no microscópio, eles olham no microscópio óptico normal, tá? Pode até parar aqui. Então, só que de um pedacinho, né? Então, de uma... Pode avançar. Isso. Então, o que aparece quando eles olham no microscópio, que eles perceberam, é que esse negócio que eles botam embaixo dá um contraste de cores. E aí tem várias camadas aqui. Quando é mais para o azul, tem menos camadas. E é assim que eles conseguem saber, né, se só tem uma única camada, né? Eles conseguem ver no microscópio normal. Agora, claro que para ver detalhes, né, pode abrir tudo aqui, para ver detalhes, né, desse material, eles têm que ir para microscópios mais sofisticados. Isso aqui é o óptico, isso aqui já é um microscópio mais sofisticado, eletrônico de varredura, dá para ver a bordinha dessa monocamada, mas esse microscópio eletrônico de tonelamento já dá para ver certinho, né, essa colmeia de abelha dos átomos de carbono organizados. Então, é assim que eles sabem que tem uma única camada. Tá? Isso é só para mostrar isso em mais detalhes. Bom, o que se descobriu de cara é que o grafeno era um ótimo condutor. Mas, fora isso, ele é transparente, ele é flexível, ele está aqui em cima de um plástico, ele é flexível, mas ele é super resistente. É o material mais duro do mundo. E ele pode ser dobrado e esticado. Então, tem uma série de propriedades. Não deve servir para alguma coisa, né? E para que serve esse material? Bom, hoje em dia a gente já está entrando numa área de aplicação desse material para diversas coisas. Então, dá para fazer, por exemplo, peças de aviões mais leves e resistentes, eletrônica transparente flexível em celular, que o pessoal da Samsung está tentando fazer, chips de computadores, telas flexíveis maiores, eletrodos em painéis solares, porque o grafeno é transparente, e até mesmo o sequenciamento de DNA. Se usa o grafeno para fazer sequenciamento de DNA. Né? Bom, e a brincadeira com esse material está apenas começando. Só queria mostrar para vocês que de uma brincadeira de sexta-feira à tarde pode sair um prêmio Nobel de Física. Né? Obrigada pela atenção de vocês. Perguntas? Então... Ali, o rapazinho. Na fileira do professor. O quarto. Aí. Boa tarde. A Boa senhora tarde. pretende encerrar a carreira na Argentina? Não pretendo. Eu pretendo... Eu sou brasileira, eu fiz essa brincadeira com vocês. Eu sou naturalizada brasileira e pretendo encerrar minha carreira no Brasil. Apesar de gostar da Argentina, eu vou todo ano. Pode perguntar. Você pensava em crescer fazendo física ou fez apenas pela curiosidade? Não, eu não pensava. Eu pensava... Não, quando eu era criança, eu não pensava em fazer física. Não, em crescer na área de física. Crescer como profissional. Não. Também não. As coisas foram mais ou menos acontecendo. Eu não tinha grandes ambições. Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fiz, até quando eu estava na graduação em física, não tinha emprego na universidade, não se contratava há 10 anos, sei lá. Então, eu não tinha nenhum tipo de ambição. Eu fui fazendo, e aí foi acontecendo. Só que já tinha assim, alguma profissão em mente? Exemplo, vou fazer física e vou ser professora. Ou uma coisa Não. Ou você já queria ir além disso? Não. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava em fazer mestrado, doutorado, mas eu não sabia o que era isso. Eu não tinha a menor ideia. Eu não sou uma pessoa que antecipa demais as coisas. Então, eu fui fazendo, estava me interessando, fui fazendo. Eu via que tinha gente fazendo, então não devia ser uma roubada tão grande assim. Eu via lá os professores e tal, parecia que estava tudo bem. Né? Vocês ficaram me perguntando quanto recebe um físico. Eu vou falar porque isso está no portal da transparência, todos os professores
né, do ensino superior recebem mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, o salário vai, líquido, né, depois dos impostos, da ordem, né, de 7 mil a 14 mil, dependendo do estágio da carreira. Tá? Isso é um professor na universidade. Começa, né? Não, na verdade, nas escolas técnicas federais, o salário é semelhante, tá? Nos colégios como Pedro II também, tá? Dado que se tenha doutorado e tudo, né? Eu acredito que a gente é uma classe privilegiada se comparado aos professores, né, de ensino médio e ensino fundamental das escolas públicas estaduais e municipais, né? É importante falar isso, né? Porque eu defendo o aumento, tá? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que é relacionada ao que você faz. No caso, você começou fazendo a faculdade de Física, fez o seu mestrado, mas, de acordo com aquilo que você aprendeu hoje, basicamente, hoje não, até hoje, quais foram as coisas assim, que você mais ficou encantada dentro da sua área? Assim, tecnicamente falando? Sim. Ou coisas, por exemplo, viagens, experiências, contatos. Tá bom. Do ponto de vista de pesquisa, né, por exemplo, esse material aqui, eu não falei, mas, por exemplo, o grafeno, o que tem de interessante para os teóricos? Eu tenho um seminário grande sobre isso, de divulgação mesmo. É que os elétrons dentro do grafeno eles se comportam como se eles fossem relativísticos e sem massa. Então, é engraçado você chegar num material que tenha propriedades de uma partícula que está num acelerador, né? E é um material ali que a gente fez com durex lá dentro. Então, isso é uma coisa, por exemplo, do ponto de vista de pesquisa, que me surpreendeu. Tem coisas mais técnicas, que eu não vou falar aqui, mas eu posso dizer que tem uma parte muito bonita agora na minha área de pesquisa, né, na parte de materiais, que várias propriedades dos materiais são ditadas pela geometria. Pela geometria, uma geometria abstrata, né, do comportamento quântico, né, dos elétrons dentro do material, mas eles têm uma geometria e é ditada pela geometria diferencial que se vê em matemática. Eu acho isso muito bonito. Do ponto de vista de experiências, né, como eu falei, eu adorei ter passado 6 meses morando na Hungria, num lugar totalmente diferente, absolutamente inesperado, né, e parar na Hungria, né, naquele período. Mas eu gosto, no geral, dessa experiência, né, de viajar, conhecer pessoas. E também uma coisa que é muito gratificante, que agora eu estou sentindo mais, que é orientar. Né? Orientar alunos de doutorado, mestrado. Conseguir formar bons alunos de mestrado, doutorado, é uma coisa altamente gratificante. Fora da aula, né, que eu também gosto. Né? E uma última pergunta para descontrair. Samba ou tango? Olha, tango é muito difícil. Samba é difícil, mas tango é muito difícil. Eu até fiz aula, mas não deu certo, não. Boa tarde. É que eu queria saber se, quando você começou, teve a curiosidade de fazer a carreira de Física, você teve o apoio dos seus amigos e seus familiares. Olha, os meus pais não têm nada a ver com as ciências exatas. Minha mãe é artista plástica e meu pai é arquiteto. Mas eles sempre foram muito abertos, eles nunca botaram nenhum tipo de pressão, né? Como eu disse, eu tive um incentivo, meus professores de escola, eles botavam muita pressão na gente para seguir esse tipo de carreira, física, matemática, história. Eles não queriam que a gente fosse ser engenheiro. Tinha uma pressão engraçada dos meus professores. Então, não tive nunca pressão, não, para ter que seguir, por exemplo, gosta de matemática, vai fazer engenharia. Não, nunca fui pressionada. As pessoas são. Acontece muito de eu ter alunos que chegam, querem fazer física, estão fazendo engenharia, e o pai não quer deixar mudar. Né? Acontece. Né? E aí é difícil. Né? Às vezes a gente fala, muda, às vezes fala, não, então termina e depois faz o que quiser. Né? A faculdade é um período curto da vida da gente. Né? Uma vez que a gente termina aquilo, dá para fazer muita coisa ainda.
São 4 anos. Quantos anos vocês ficam na escola? 4, 5 anos. Pois é. Mais perguntas? Podem perguntar, gente. Enem, tá valendo tudo. Então, Na sua opinião, em relação ao Enem, você acha que, às vezes, você estudar muito para você passar, às vezes ajuda ou não? Porque, às vezes, eu já ouvi falar de casos que a pessoa estudou muito e, mesmo assim, chegou na hora, deu aquele branco que... Olha, isso aí, o negócio que a gente aprende na carreira, na vida, né, depois de adulto, é que tudo pode acontecer. Enfim, se você estudou muito, deu um branco, estuda de novo, né, para o outro ano e vai dar tudo certo, né? Uma coisa também é não criar expectativas demais. Por exemplo, né, eu tenho lidado com um grupo grande de alunos de ensino médio, lá de Nova Iguaçu, que por causa desse projeto do Meninas, né, no circuito. Aí você vai fazer só medicina? Bom, beleza, a medicina é o curso mais disputado de todas as universidades de todo o Brasil. A medicina da UFRJ é o curso mais difícil de entrar. Então, você tem que também poder pensar em alternativas, né? Às vezes, você tem que ser pragmático, né? Eu tinha um sonho, mas esse sonho era meu sonho mesmo, eu tinha tanta vontade de fazer aquilo, eu poderia fazer uma outra coisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se colocar. Agora, ficou nervoso, não deu certo daquela vez? Faz de novo. Imagina, isso já aconteceu com todo mundo, né? Não tem concurso, já fiz concurso para professor. O primeiro concurso que eu fiz, eu não passei. Aí fiz de novo, passei, né? eu tenho uma pergunta. Você falou que tem um tempo que você começou a trabalhar nesses projetos, meninas no circuito, né? Tem criança no circuito, passou a ser convidada para fazer esse tipo de palestra, já esteve aqui no museu, está aqui hoje de novo. Eu queria saber como é que você vê essas atividades, da importância, o que isso traz para a sua carreira, né? E o que isso traz para você como pessoa, para você como profissional, e o que você vê de importante nessas ações. Olha, eu acho que na verdade, é a parte da nossa carreira. Todo mundo deveria fazer um pouco disso, né? Eu, simplesmente, se me chamam, eu faço assim como eu faço com conferências de pesquisa. Se me chamam para dar uma palestra de divulgação científica e eu tenho espaço na minha agenda, eu dou. Para mim, é uma parte da minha carreira, assim como a parte de pesquisa. Isso a parte de divulgação de palestra mesmo, né? Então, palestra eu tenho dado há muitos anos, principalmente depois dessa conferência Campus Party, aí me chamavam muito para dar seminários, né, falando mais. Eu tenho algumas palestras de divulgação, né? Mas essa parte agora de lidar diretamente com crianças e adolescentes, e aí não é palestra, é workshop, você senta, faz junto, chama, né? Vai todo mundo para um lugar, vai todo mundo para o outro. Isso está sendo bem gratificante. Eu estou gostando bastante de lidar, né, mais com crianças e adolescentes. Uma frustração que eu tenho é que eu preferiria, apesar de eu gostar de dar aula lá para o pessoal, os marmanjos da universidade, eu preferiria dar aula no ensino médio, sinceramente. Só que não dá para dar aula no ensino médio e fazer pesquisa, né, porque essas duas coisas não acontecem no mesmo lugar. Então, eu gosto bastante de lidar com adolescente, com criança também, estou gostando bastante de fazer essa parte. Tatiana, aqui. Esse trabalho que você vem fazendo com as crianças é fixo em um colégio, essas oficinas? Olha, então eu vou fazer minha propaganda aqui. A gente tem um laboratório didático do Instituto de Física que sempre aceitou visitações de alunos de escolas públicas. Quem quiser pode agendar lá. A gente, no geral, a gente tem verba para trazer o pessoal, né, de ônibus. Eu não participo exatamente do LADIF, então eu estou junto com esse outro projeto de fazer esses circuitos de materiais alternativos, que a gente juntou com essa visita ao LADIF. Então, faz uma visita ao laboratório didático de física para ver várias experiências interessantes e, ao mesmo tempo, se faz esse workshop. A gente também vai a escolas, né? Se chamar, a gente vai.
se ligar para a gente, marcar. A gente já está juntando um grupo, né, de estudantes de graduação, que são monitores nossos, aí a gente junta um pessoal, vai para a escola e faz oficina. Adolescente gosta, criança gosta mais, mas adolescente gosta também. Evangelino, do Charles Chaplin. A universidade tem um ônibus itinerante? A UFRJ, não tem ônibus itinerante. Não, a gente não tem essa estrutura, né? A gente pode alugar um ônibus, a gente não leva essas experiências todas. Quando a gente vai na escola, a gente faz a nossa oficina com massinha, com circuito. Mas a gente não tem um ônibus itinerante para levar experimentos, que seria interessante, né? Como acho que outros projetos têm, a gente não tem isso, né? Seria até legal ter, mas a gente nunca conseguiu se organizar, precisa de bastante verba para fazer isso, a gente não tem. Tá ok, obrigado. Então, mais nenhuma pergunta? A Guta tem uma pergunta. A minha pergunta é aquela pergunta que não quer calar. Você sabe, todos nós sabemos que mulher e física tá difícil, né? Eu estou batalhando aí para conseguir, né, para o nosso prêmio para mulheres na ciência. Eu queria que você fosse muito clara, por exemplo, você é física, professora. Quais são as outras áreas que o físico pode atuar? Ele pode trabalhar, por exemplo, numa indústria de aviação, indústria... Pode. Por que é tão difícil a gente conseguir mulher? Não seria isso, talvez? Ninguém sabe, é uma questão complicada, né? Mas que eu acho que vem... Eu já falei, já dei esse palestra sobre isso, já tive que estudar isso. Eu acho que tem uma coisa que vem da infância mesmo, uma coisa um pouco estigmatizada de que menina, né, se gosta de matemática e física, vocês me digam se é verdade, vai fazer engenharia química. Sabe-se lá porque só no Brasil tem mais engenheiro químico mulher do que homem. Então, a gente não consegue, não sei de onde vem isso, acho que vem lá de trás, das meninas parecer meio feio para a menina se interessar, né, por, de repente, desmontar um brinquedo, não se incentiva. Eu tenho até uns vídeos mostrando como é que a propaganda, né, de brinquedo faz esse papel. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, né, é que na minha geração tinha mais meninas fazendo física, mais professoras se formaram, depois piorou bastante, tem pouca pesquisadora física, mas na universidade eu vi voltar. Então, agora está... Tem umas meninas, assim, todas enturmadas, envolvidas em movimento feminista e tal, e tem uma opção de menina fazendo ciência, mas a gente vai ver isso daqui, de repente, como a gente sabe, mestrado, doutorado, né, daqui a uns 7, 8 anos. Mas teve um vácuo que dá para perceber. E é alguma coisa da sociedade. Eu acho que, durante um tempo, não se incentivou. Quando a gente começou a incentivar, tem que esperar 10 anos até essas pessoas, né, ou mais, 15, 20 anos, para elas chegarem à carreira de cientista, né? Tá, então isso não tem nada a ver com o mercado de trabalho? Não, não sei se a pessoa já sabe do mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho de físico está bem ampliado. Você pode trabalhar na L'Oréal como física, né? Pode trabalhar na indústria como física. No mercado financeiro tem muito físico, né? Infelizmente, eu acho que algumas carreiras, né, sofrem um pouco que ser professor, né, não é uma carreira muito valorizada. Então, quem pensa no momento, na hora de entrar na faculdade, em ser professor de ensino médio de física, química, biologia, matemática, até pressionado pela família para fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Mas eu acho que é uma coisa mais cultural que a gente tem que mudar. Então, prêmios como o L'Oréal incentivam as meninas, mostrar que tem mulheres fazendo matemática, fazendo física, que aqueles moços todos que eu mostrei, eles não mordem.
Você pode chegar numa conferência com 50 rapazes, eles todos te respeitam, não tem problema algum, né? Mas é um pouco intimidador no começo, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar isso, né? Tá bom, Eu obrigada. queria só fazer um comentário na pergunta da Guta, porque esses prêmios, né, esse é o prêmio oferecido pela L'Oréal, mas o CNPq também oferece o prêmio Jovem Cientista, que foi divulgado recentemente, que tem prêmio, inclusive, para quem faz iniciação científica, ou seja, que está na universidade, ainda como estudante, que já está pesquisando. E a menina que ganhou o prêmio Jovem Científico, foi uma menina que ganhou de iniciação científica, uma menina do Sul que trabalha com leite. Então, a gente vê aí as meninas já no início da carreira também tendo o seu reconhecimento, né? A temática do prêmio era a questão da alimentação, né? Então, eu acho que conforme aumenta, né, o contingente de mulheres, de meninas interessadas nas áreas, a probabilidade delas se destacarem é grande, né? Som na caixa, Daniel. Oi, pessoal. Meu nome é Duília de Mello, eu sou astrofísica extragaláctica, sou professora da PUC de Washington, D.C., pesquisadora da NASA Goddard Space Flight Center, aqui também em Washington, D.C. Então, há muito tempo eu venho acompanhando o programa da L'Oréal de apoio à jovem cientista brasileira e à jovem cientista no mundo inteiro. E é um apoio super importante para a gente melhorar aí o número de mulheres na ciência. Este programa é em colaboração com a Academia Brasileira de Ciências e também com a Unesco. Então, é um programa super sério. Eu incentivo todas as brasileiras cientistas jovens a enviarem os seus currículos para a L'Oréal e seus projetos para a L'Oréal. Vamos lá encher a caixa postal da L'Oréal de projetos de cientistas brasileiros. E quem sabe uma hora dessa a gente se encontra aqui em Washington, D.C., ou lá em Paris. Olá, eu sou a Carolina Horta Andrade, eu fui uma das Fellows 2014 do Para Mulheres na Ciência da L'Oréal do Brasil e este ano estou aqui em Paris, recebi o prêmio International Rising Talents 2015. É uma oportunidade única e as inscrições já estão abertas. Inscrevam-se, jovens cientistas, e essa é uma oportunidade para que vocês possam ter o seu trabalho reconhecido, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil nós estamos fazendo 10 anos de prêmio, esse ano, de premiação. É uma oportunidade muito bacana e vocês devem se inscrever. Olá a todos, eu sou a Thaís Stork Bergman, laureada 2015 do Prêmio L'Oréal Unesco for Women in Science. Estou aqui em Paris, convidando todas vocês a se inscreverem, que as inscrições já estão abertas, para o Prêmio L'Oréal Brasil para Mulheres na Ciência. Não perca essa oportunidade, que um dia você pode estar aqui, que nem eu, ganhando esse prêmio maravilhoso e curtindo Paris como uma princesa ou uma rainha da ciência.